Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar hoje o capítulo 1, que trata de Deus, então vamos analisar já as primeiras questões. Mas antes de passar aqui para o Michel e para o Eric, pedir aquele apoio de vocês aí, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os nossos estudos. Eric, obrigado, Michel, obrigado. Passo para você, Eric, uma boa noite para vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui e espero que seja um excelente estudo. Boa noite a todos, boa noite, Lauro, boa noite, Eric. Todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje as questões do Livro dos Espíritos, vamos iniciar a questão 1 do Livro dos Espíritos, finalmente. Então, não se esqueçam, antes de seguir o estudo aí, de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever nos canais. Esse estudo está sendo transmitido por 3 canais no YouTube, né? O canal do Lauro, Estudar Kardec, o canal do Eric, Espiritismo em Kardec, e o meu canal, KardecTube. Durante a semana a gente também posta os recortes do estudo, né? Para as pessoas também assistirem. Então, é importante que as pessoas nos ajudem. Também convidem outros estudiosos ou pessoas que estão querendo iniciar. E mandem questões. É muito importante que todos participem, mandem questionamentos, comentários, interpretações, até mesmo contra-argumentos, não tem problema, que a gente vai tentar fazer um estudo sem pressa, um estudo simples, mas com muito carinho, com muita dedicação. É óbvio que a gente não tem a pretensão de saber tudo e nem de esgotar o assunto. O que a gente vai fazer é tentar usar tudo que a gente tem estudado e ouvido até agora para compartilhar com todos que estão nos ouvindo, né? A gente espera que seja um estudo bem útil e agradável, ainda mais que a gente está fazendo entre amigos, entre irmãos, né? Então, sejam bem-vindos, é com muita alegria que a gente vai estrear hoje. A gente já teve estudos passados aí, que foram estudos introdutórios. Quem não assistiu, quem quiser assistir, pode procurar aí nos canais, eles são disponíveis, esses estudos. E vamos iniciar, então, hoje essa saga longa do estudo do Livro dos Espíritos, são 1018 itens. A gente está hoje recém no item 1, né? Da minha parte é isso, eu passo para o Lauro novamente para a gente já começar e não perder tempo. Exatamente. Pessoal, e a partir de hoje, né, o Eric ele já vai fazer uma parte efetiva do nosso grupo de estudos, então vai contribuir muito, né, para que a gente possa dialogar. E como o Michel mesmo disse, participem, perguntando, comentando, até mesmo discordando, né, e por que discorda, para que a gente vá cada vez mais enriquecendo o nosso estudo, tá bom? Então, eu já vou colocar na tela, tá aí, Michel e Eric, passo para vocês aí, quem vai ler? Eu vou ler, eu comento um pouco, jogo para o Eric e a gente vai fazendo a rodada aí, né? Então, lembrando a todos, a gente vai iniciar agora o item 1 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, o capítulo chamado De Deus, e a gente vai ter esse capítulo 1 dividido em subitens, né? Os primeiros 3 itens, o capítulo todo vai ter 13 itens, e a primeira parte do capítulo, intitulado Deus e o Infinito, vão ter aí 3 questões, né? A gente vai ler, vai comentar um pouco, mostrar a relação entre elas, e sempre que necessário a gente vai usar outras obras de Kardec que ajudam a gente a entender os itens que a gente está estudando. Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre comenta. A obra de Kardec, ela é toda ligada entre si, né? Todas as 22 obras, uma ajuda a entender a outra. Isso é muito importante que todo estudioso saiba, principalmente quem está começando, né? Por isso que a gente precisa ler todas as obras, como eu digo, para a gente montar esse quebra-cabeça. Então, a gente vai ler o item 1, a famosa e conhecidíssima questão, o item 1, que todo espírita conhece, é algo folclórico no meio espírita, que é uma pergunta muito pequena, muito simples a pergunta, mas ela é
ao mesmo tempo de uma complexidade tremenda. Eu vou ler, vou comentar um pouco e passo para o Eric. Então, a pergunta é: que é Deus? É a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Ele inicia com o assunto Deus. A gente já comentou no estudo passado que não necessariamente isso aconteceu nessa ordem, né? As perguntas, não é que Kardec foi fazendo nessa ordem e assim se deu todo o Livro dos Espíritos, mas ele organizou de uma maneira didática. Basta que a gente pense se a gente pudesse analisar todo o universo, por qual assunto a gente começaria, né? A gente pode fazer perguntas aos espíritos, qualquer pergunta. Vamos imaginar esse cenário. E aí a gente começaria por onde? Justamente pelo assunto maior, né? A gente brinca, começar pelo começo. Até do ponto de vista didático, isso ajuda. Por isso que Kardec ele vai dividir. Kardec vai ter um proceder que é muito importante já começar agora, a gente vai ver isso em toda a sua obra. Né? A gente já falou, mas vamos repetir. Kardec ele divide, quando ele vai estudar um assunto, ele faz divisões, que é para nos ajudar a entender melhor. Isso é próprio num professor. Como é que funciona? Ele pega questões que são cheias de muitos assuntos, ele consegue resumir em pequenos assuntos, para que primeiro a gente tenha uma noção geral do assunto. E depois ele entra no detalhe, né? Para a gente entender, é quando a gente vai estudar um mapa, né? Imagina um mapa que a gente olha para aquele mapa, a gente consegue ver toda a cidade naquele mapa ali, né? Tem todas as ruas, todas as quadras, todos os pontos da cidade. Então o mapa dá essa visão, a gente olha ele no nível geral. Quem já todo mundo, né, no colégio já pintou o mapa, já estudou o mapa, ou quem lida com GPS, ou o próprio Google Maps, a gente abre e está lá, né? A gente vê, por exemplo, a cidade inteira, ou o estado, ou o país inteiro, ou o mundo inteiro. Então ele está dividido em pequenas partes. Mas à medida que eu olho essa parte grande, eu vou entrando no detalhe, né? Então eu vou entrando, se eu estou olhando o mapa da cidade, eu entro numa rua em particular, aí eu já tenho as casas, aí eu já tenho lojas, empresas, aí eu já tenho um hospital, nota, eu já entrei no detalhe, aí eu tenho os bairros, aí se eu me deter numa casa só, eu tenho as peças da casa, os cômodos, eu tenho a sala, eu tenho o quarto, eu tenho o banheiro, eu tenho a cozinha, aí se eu for mais a fundo ainda, eu tenho os móveis. Então essa ideia, eu parto do macro, do grande, que me ajuda a ter uma noção geral, e vou entrando nos detalhes. Kardec vai fazer exatamente isso em todos os assuntos. Então ele divide tudo que existe no universo em três. Nós vamos ver isso: Deus, Espírito e matéria. Ele divide ele vai primeiro estudar esses três elementos que dão origem a tudo que há no universo, a gente vai ver. E aí, claro, ele começa por Deus, justamente pela própria resposta, né? Que é Deus, né? Ou o que Deus é. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Kardec começa dando uma definição de Deus. Isso é muito importante, também faz parte de uma didática que nós vamos ver em toda a obra de Kardec. Todas as vezes que a gente vai estudar um assunto, que a gente vai tratar de um assunto, é de lógica elementar que a gente tenha uma definição daquele assunto. Então, antes de eu falar sobre o assunto, eu digo o que é esse assunto que a gente vai tratar. Eu dou a definição. Então, eu digo, a gente vai tratar de Deus no capítulo 1. Alguém poderia perguntar, tá, mas o que é Deus? Que definição que a gente vai ter? Que entendimento? Qual o conceito de Deus? Então, sempre que Kardec vai tratar de um assunto, ele primeiro apresenta a definição, o conceito daquilo que ele vai tratar. Como agora ele vai tratar de Deus, ele começa dando o conceito de Deus. Então, o que Deus é? Causa primeira de inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. É a definição que os espíritos dão, porque a resposta está entre aspas, a resposta é dos espíritos, para Deus no espiritismo. Então, notem que a resposta é dividida em dois. Ela é inteligência suprema e causa